Estamos de volta com o Gazeta Entrevista nesta quinta-feira, recebendo aqui em nosso estúdio a delegada Carla Fabiola, falando sobre um assunto sério, um assunto importante, que é estupro de vulnerável. Delegada, no bloco anterior eu falei que a gente iria voltar, depois dos comerciais, falando sobre o perfil das vítimas. Porque isso é importante, não só o perfil das vítimas, mas também sinais que essas vítimas podem dar e nos chamar a atenção para um caso de estupro de vulnerável. Isso. No caso do estupro de vulnerável, como já foi dito, são os menores de 14 anos, né? Que acabam todos sendo vulneráveis, né? Mas é importante sempre os pais prestarem atenção à mudança de comportamento das crianças e dos adolescentes. Mudanças repentinas, né? Se a criança era muito falante, muito alegre e agora está chorando pelos cantos, chora sem motivo, ficou agora mais introspectiva, é sempre bom prestar atenção. Se a criança tinha o costume de ir em algum determinado local, a casa dos tios, a casa do pai, e agora ela não quer mais ir, não quer se aproximar daquela pessoa específica, então é sempre muito importante prestar atenção em alguns detalhes, em mudanças drásticas, né, repentinas de comportamento da criança. Algumas crianças e adolescentes também voltam a ter alguns comportamentos que elas já tinham deixado de ter, como fazer xixi na cama, chupar o dedo. Algumas retornam a ter esses tipos de comportamento após uma situação de abuso. Não quer dizer que seja uma regra, mas é sempre bom os pais prestarem atenção. Se estão vendo algo de errado, é sempre importante registrar o boletim, ir na delegacia, registrar um boletim de ocorrência e aí sim a gente faz a investigação para realmente saber se houve ou não algum tipo de abuso. A gente sabe que é um tema complicado, e eu falo isso porque eu sou pai de 2 meninas. Então, como a gente, como pais, se eu percebo um comportamento diferente na minha filha, como é que eu abordo esse tipo de assunto com a criança? Isso. É muito importante a pessoa ter um jeito, né? A pessoa, ou o pai, ou a mãe, que tenha mais intimidade, que conversa mais com a criança, né? Muitas vezes a criança fala mais com o pai ou com a mãe. Então, essa pessoa que tem um certo contato com ela é que vai se aproximar e perguntar o que está acontecendo, como é que está o dia da criança, como é que foi, se tem alguma coisa diferente que ela queira contar, tem algum segredo que ela está querendo contar. O adulto pode chegar e contar um segredo e ela vai contar um outro segredo para ele. Então, assim, tem várias abordagens que os pais podem chegar dependendo do tratamento e da convivência com a criança. Então, é muito importante ter esse contato, diminuir esse acesso à criança, né? Para que realmente a criança possa se abrir com os pais, porque às vezes os pais têm muito medo, né? A criança tem medo do pai, da mãe, do pai bater, do pai colocar de castigo e acaba não falando uma coisa tão importante que o quanto antes chega na delegacia, melhor até para apurar a investigação. Outra preocupação dos pais que eu vejo que é muito atual com relação às redes sociais. Como vigiar e como cuidar, porque pode ocorrer estupro de vulnerável pela rede social, por exemplo, se a criança manda uma foto nua, uma foto assim para uma outra pessoa, isso é considerado algum tipo de crime? Vai ser investigado. Pode ter favorecimento à prostituição, se algum adulto está oferecendo dinheiro àquela criança, oferecendo presentes para que ela tenha algum ato sexual com ele. Então, assim, vai ser investigado favorecimento à prostituição, uma certa importunação sexual. Muitos casos que chegam na delegacia, os pais descobriram por mensagens de WhatsApp trocadas para adolescentes, por crianças, assim. Muitas vezes os adolescentes, eles chegam dizendo, eu tive uma relação sexual com a pessoa. O pai acaba verificando as mensagens da criança, do adolescente, do menor, e acaba indo denunciar. Às vezes a pessoa sabe até quem é o nome da pessoa, porque como já foi falado antes, inclusive se tiver a pessoa, mesmo que tenha uma vida sexual ativa, se for menor de 14 anos, vai configurar o estupro de vulnerável. Então, assim, é muito importante os pais observarem isso e até a vítima achar que ela tá consentindo, mesmo assim, ele vai ser, sim, tipificado como estupro de vulnerável. É possível a gente traçar um perfil desse criminoso, das pessoas que cometem esse tipo de crime? Geralmente, os casos que chegam à delegacia, quase mais de 90% dos casos, são pessoas muito próximas à criança e ao adolescente, são pessoas do convívio dela.
São pais, parentes, padrastos, tios, vizinhos, pessoas muito próximas do convívio dela mesmo. Então, assim, às vezes a criança que é para estar confiando naquele adulto que passa muito tempo com ela, acaba essa pessoa se aproveitando desse grau de amizade, de intimidade com a criança e fazendo esse tipo de situação com ela, né? E com relação à reincidência nesse tipo de crime, ô delegado, a gente tem dados sobre isso? A pessoa cometeu o crime, cometeu um estupro de vulnerável, foi condenada, cumpriu a sua pena. Depois que sai do presídio, a gente tem dados com relação à reincidência nesse tipo de crime? Os dados não temos concretos, né? Mas assim, como o processo demora um pouco para chegar, né, até a condenação, eles já estão mais idosos, né? Então eles passam quase o resto da vida demorado, deles. É demorado. E é. as condenações são muito altas. Teve um agora que foi condenado a 30 anos, né? Geralmente as condenações são altas. As penas variam entre quanto? É possível a gente ter uma... O estupro de vulnerável, Sim. ele varia a pena de reclusão de 8 a 15 anos, sendo que se ocorrer a morte da vítima, pode chegar até 30 anos de reclusão. Tem um agravante. E aí, é isso. Mas aí é agravante de uma pessoa. Se ele tiver estuprado várias pessoas, várias vítimas, que é um perfil deles, Sim. né? Se ele não for pegue, se ele não for preso o quanto antes, ele vai fazendo isso com várias vítimas que ele for no convívio geralmente deles. é esse o perfil. É. Ele não tem apenas uma vítima, ele tem várias Geralmente vítimas. o estuprador tem uma constância. Então, geralmente ele não é preso só por uma situação, né? Em alguns casos, ele também é preso por outras e aí vai culminando, vai juntando as penas dele, né? Mais uma pergunta chegando aqui, delegado. O Martins mandou. Ele quer saber se o crime de estupro de vulnerável prescreve. Pergunta muito boa, Martins. Obrigado pela participação. Prescreve, ainda não é imprescritível, mas só assim, começa a contar, na lei atual, começa a contar o prazo de prescrição só quando a vítima completa 18 anos de idade. É que começa a contar o prazo de prescrição. Então, tem um ponto positivo. Por elas serem menores, elas acabam demorando muito a denunciar. Então, assim, essa parte que ela é menor de idade não vai contando para o prazo prescricional, que é 20 anos, depois de que ela completa 18 anos de idade. Está respondida a sua pergunta, Martins. Ô delegado, é importante para quem está em casa nos acompanhando saber também que a gente tem aqui na capital uma delegacia especializada para atender esse tipo de caso, né? Isso mesmo. A nossa delegacia, a DECAV, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima, ela fica localizada na Via Chico Mendes, junto com o prédio da DEAN. Atualmente, desde abril de 2023, tá tendo um plantão 24 horas, então a qualquer momento que a vítima chegar, ela vai ser atendida, vai ser registrado o boletim de ocorrência, todos os casos, 7 dias na semana, 24 horas por dia, vai ter alguém para registrar o BO da vítima. Delegada, chegando mais uma pergunta aqui, eu não vou falar o nome, mas é de uma mãe. Ela diz que ela tem uma filha que é usuária de droga e essa filha dela está morando pelas ruas com um namorado. E ela diz que a filha é agredida por esse namorado e que ela está desesperada e não sabe o que fazer. E ela pede um conselho para a senhora como delegada. O que essa mãe faz nesse caso, doutor? Ela registra o boletim de ocorrência, se ela tiver os dados da filha e do agressor, ela pode registrar um boletim de ocorrência. Se ela tiver medo, ela não quiser ir registrar por qualquer N motivos, ela tiver medo, ela pode ligar para o Disque 100, que é a denúncia anônima, ela pode falar os dados que a gente sim vai investigar diretamente onde ela está, o que é que está acontecendo, vamos acolher essa vítima, ela também pode ser encaminhada, se ela quiser sair desse ciclo de violência, ela pode ser encaminhada para o abrigo, se ela for menor de idade, ela vai também para um abrigo, justamente para ela ser acolhida e não ficar mais nas ruas. Então ela denuncia, ou vai diretamente na delegacia, como já falei, é 24 horas agora, ou então ela ligue, se ela tiver medo, ela ligue para o Disque 100, a denúncia anônima, ela não precisa se identificar, ela só informa os dados da pessoa, onde é que a filha dela se encontra, e a gente sim vai lá diretamente investigar a situação. Importante também, né, esse serviço que é realizado pelo Disque 100. Acho que a senhora tocou no assunto
que é bom a gente sempre estar reforçando para o nosso telespectador, como é que funciona o Disque 100? Isso, o Disque 100 para que ele serve? É um serviço extremamente importante que a nossa delegacia utiliza muito. A DECAV, ela utiliza muito o serviço de Disque 100. Se você está verificando que tem um vizinho que está caso de prostituição, no caso de uma criança, um adolescente sendo molestado, um possível abuso sexual, você também pode denunciar. Ligue para o Disque 100, denuncie todos os dados, os maiores dados, mais detalhes possível, para ser mais fácil a investigação, né, para chegarmos até o local correto. Então, denuncie, não precisa se identificar, só informe os dados da pessoa, informe o número que a gente pode ligar e a gente sim vai fazer toda a investigação. A gente instaura um procedimento preliminar e aí vai olhar, a gente vai ouvir a vítima, vai ouvir o suposto autor. Caso a gente verifique que tem um suposto abuso sexual, ela vai fazer o exame de corpo de delito lá no IML e aí sim vamos dar prosseguimento a uma investigação. Eu acho muito importante isso, a gente sempre tem que buscar, no caso de uma denúncia de crime, a autoridade policial, mesmo que às vezes você fale, não, levou minha carteira, mas é importante você ir lá, você registrar o boletim de ocorrência, porque esses dados também servem para as políticas públicas de segurança pública que são aplicadas depois, que são construídas, para saber onde estão ocorrendo o maior número de furtos, de roubos, tipos de crime que ocorrem em determinadas regiões. Então é importante a gente procurar a polícia, registrar o boletim de ocorrência, apresentar a denúncia para a autoridade que vai ser responsável por essa investigação e pelo encaminhamento de todo o trabalho que é de responsabilidade da polícia. Delegada, acho que ficou faltando alguma coisa nessa nossa conversa? Eu acredito que não, mas eu queria só ressaltar ainda novamente que a nossa delegacia está toda reformada, um ambiente mais humanizado possível para receber essas vítimas, que são vítimas tão sensíveis, tão delicadas, né, por elas serem vulneráveis. Então, assim, a delegacia está totalmente diferenciada. Importante estar salientando que é 24 horas, ela pode chegar a qualquer momento, ela vai ser atendida, vai ser encaminhada para o IML para realizar o exame de corpo de delito. E aí, caso seja necessário, ela vai ser encaminhada para o abrigo. Então, assim, é muito importante ressaltar isso. Também eu quero ressaltar que não investigamos somente crimes de estupro, os abusos, crimes contra a dignidade sexual, mas também a maior parte também é muitos casos de maus tratos, abandono de incapaz. Então, assim, é uma delegacia totalmente diferenciada e caso vocês saibam de alguma situação, denunciem. É muito importante e vamos juntos nessa luta, né? Delegada, obrigado pela sua presença. Foi um prazer recebê-la aqui no Gazeta Entrevista, a delegada Carla Fabíola. Boas férias, delegada. Tá saindo de férias, boas férias, aproveite e descanse. Obrigada. Tem muito trabalho sempre por aqui, né? Com certeza. Trabalho não falta, não. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo. Já já a gente volta para falar sobre a Defensoria Pública do Estado. Depois do intervalo, não saia daí.